candidatos Nogaroto e Eurides Moura, já que Johnny Lehmann, que é o atual prefeito e o terceiro candidato à prefeitura, não compareceu. Eu vou fazer o sorteio, né, para ver quem começa perguntando e, obviamente, eu não preciso nem fazer outro sorteio porque quem pergunta, quem responde, começa perguntando. Eurides Moura. Qual seria a sua pergunta para o Nogaroto? 30 segundos. Candidato, eu lhe pergunto, o Ministério Público investiga a fraude na Prefeitura de Rolândia. Certidões negativas do terreno foram concedidas sem que débitos de IPTU tivessem sido quitados. Eu gostaria, refere-se a duas CPI, não esta, mas também esta e uma outra, que gostaria de sua fala. O candidato Nogaroto responde a pergunta, tem 2 minutos e nós vamos dar depois a réplica com 1 minuto e a tréplica com mais 1 minuto. Antes da sua resposta, eu gostaria de dizer o seguinte: Dr. Augusto Gossi, representante da OAB Londrina, é o nosso advogado, o advogado que está nos assistindo hoje nesse debate. Candidato, 2 minutos. Pois não. Agradeço a pergunta, candidato Eurides Moura, e quero dizer para a população de Rolândia, respondendo ao senhor também. Lamentavelmente, na história de Rolândia, essa administração que aí está, que na verdade não está, porque o seu representante, candidato a prefeito, não teve a coragem de participar do debate, respondeu a uma CPI que encontra-se com mais de 1000 páginas junto ao Ministério Público. Nós poderemos, Próspero, se eleito esse prefeito, viver um momento de termos um prefeito caçado pela justiça, onde o vice vai ter que administrar a cidade. E não só a CPI do caso Fértil Foliar, com essas mais de 1000 páginas junto ao Ministério Público, temos nesse momento, e eu fui o denunciante, a CPI dos Marmitex na cidade de Rolândia, onde a prefeitura em um único ano alega ter comprado mais de 10.000 marmitas de um restaurante cuja proprietária do restaurante é esposa do secretário de Finanças da prefeitura. E pasmem, rolandenses, o refrigerante comprado em julho de 2011 era comprado a R$ 5,54. Muito mais caro que a Coca-Cola, que é o refrigerante mais conhecido e mais caro no mercado hoje. Já existem, pelos depoimentos prestados à CPI, candidato Eurides Moura, sérios indícios de má aplicação de fraude com o dinheiro público. Durante essa semana, a CPI ouvirá o prefeito e a nova proprietária do restaurante. E esperamos que esse assunto seja esclarecido. Não é possível que uma prefeitura, ao invés de aplicar os recursos na saúde, ao invés de aplicar os recursos na infraestrutura da cidade, na educação das crianças, cometa fraude comprando marmita. Chega a doer o coração quando a gente vai para a porta dos supermercados e vê, candidato Eurides, um único hospital de Rolândia esmolando gêneros alimentícios e materiais de limpeza com um carrinho na porta do supermercado. Enquanto isso, o prefeito fazendo com os seus comandados, com os seus secretários, esse tipo de coisa. É lamentável. Rolândia vive um momento muito triste da sua história. Candidato Eurides Moura, 1 minuto para a réplica. Sobre o assunto, eu gostaria que o câmera focalizasse para que o rolandense pudesse verificar a respeito desta denúncia. Está do jornal Folha de Londrina, que é um jornal de respeito em toda a nossa região, no Paraná e no Brasil. Eu digo com muito orgulho que em nossos 3 mandatos, o primeiro de 6 anos, outros 2 de 4 anos, 14 anos de administração, tive a felicidade de nenhuma CPI se fazer presente aos nossos governos. Lamentavelmente, esta administração, cujo candidato está ausente, menos de 3 anos, algumas CPIs e todas elas, o assunto realmente de muita importância para que o povo de Rolândia possa apreciar e verificar a segurança de uma cidade através de uma administração. Bem, agora o candidato Nogaroto tem 1 minuto para a tréplica. Eu gostaria de falar novamente com a população de Rolândia e esclarecer outro ponto que durante a minha resposta não foi possível. Como vereador,
e denunciante de ambas as CPIs, mas em especial na CPI dos Marmitex, no caso dos Marmitex, eu estou sendo processado por cumprir com a minha função de vereador, por fiscalizar a aplicação do dinheiro público rolandense, a aplicação do dinheiro que você paga de imposto e que está faltando lá no Hospital São Rafael, quando a mãe trabalhadora e o pai trabalhador procura um médico pediatra e não encontra, e é recomendado que vá para Cambé, que venha para Londrina ou que vá para Arapongas. Mas esse processo para mim é motivo de orgulho. Orgulho porque eu estou cumprindo com a minha função, respeitando os votos que eu recebi. E nós vamos levar a CPI até o final, vamos investigar e que os culpados sejam exemplarmente punidos pela justiça. Que pena que o candidato Fujão não está aqui para poder tocar nesse assunto. Bem, Eurídice Moura, é você agora. 30 segundos para a pergunta ao candidato Nagaroto. Não, acho que é inverso. Não, é você. Eu? É o segundo. Para ele? Ele perguntou, você... Tá. O senhor lhes perguntou e eu respondi. Hein? O senhor lhes perguntou e eu respondi. Então vamos lá, então vamos corrigir aí. Você começa respondendo, né? Aliás, você começa perguntando e o Eurídice começa respondendo. Candidato Eurídice, vamos debater aqui um pouco sobre o Parque Umê, que foi um projeto na sua administração, que foi prometido pelo atual prefeito que seria construído e não foi. Nós já estamos em setembro de 2012, faltam um pouco mais de 3 meses para acabar o mandato do atual prefeito, e o Parque Umê não foi construído, muito pelo contrário. Fala-se agora num centro de eventos, uma história sem explicação nenhuma. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso para que a gente possa debater esse tema. Candidato Eurídice Moura tem 2 minutos para a resposta. Como prefeito de Rolândia, na ocasião da comemoração do centenário da imigração japonesa do Brasil, Rolândia, no Paraná, sede, tivemos um encontro com a Aliança Cultural Brasil-Japão, Associação Cultural Esportiva de Rolândia. Nos unimos para pedir os representantes na Câmara Federal do Paraná uma emenda parlamentar conjunta de 10 milhões de reais para que pudéssemos construir em Rolândia, homenageando a colônia japonesa de nossa cidade do Brasil. E esta emenda parlamentar, para nossa alegria, ela foi aprovada, colocando à disposição de Rolândia, evidentemente as entidades, esses valores para a construção do Parque Temático Umê. Ficou sob a responsabilidade da Aliança Cultural a execução do projeto. De imediato, o governo federal liberou, através da Caixa Econômica Federal, 500 mil reais para a execução deste projeto de nível internacional. A Aliança escolheu uma empresa das mais importantes em São Paulo, a única, com reais condições na elaboração de um projeto desta natureza. O projeto, lamentavelmente, ele não foi concluído dentro de nosso governo, que terminou dia 31 de dezembro de 2008, mas logo em seguida foi aprovado pela Caixa Econômica Federal este projeto de relevância para que pudesse Rolândia ter uma das obras mais importantes do Brasil no que se refere a recursos do governo federal. Bem, o garoto tem 1 minuto para a réplica. Pois não. Nós levantamos essa questão. Eu gostaria de dizer aos rolandeses que eu tenho em mãos, com dados do governo federal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notificações do governo federal que encontram-se disponíveis no site da Prefeitura do município de Rolândia, de repasse de recursos, candidato Eurídice, para a construção do Parque Umê. 2 em especial, uma de 92 mil e outra de 25 mil, que vai passar da ordem de 100 mil reais. E quem anda ali pelos fundos do Museu Japonês não vê construção de parque nenhum. Ou seja, como vereador, 4 orçamentos na nossa mão, 4 vezes previsto a aplicação dos 10 milhões de reais, nenhuma vez aplicado. 31 de dezembro encerra-se o governo do atual prefeito. Não temos a obra, Rolândia está perdendo esses recursos. Um deputado federal, desses que o senhor comentou, da bancada paranaense, que ajudaram a conseguir essa emenda, comentou há pouco tempo que era muito dinheiro para uma administração muito pequena, para uma administração muito incompetente. Desculpem, rolandeses, pela força das palavras, mas é muita incompetência junto. Rolândia está perdendo a aplicação de 10 milhões de reais.
Eurides Moura, você tem 1 minuto para a tréplica. Por falta de competência, o prefeito não conseguiu executar a obra. Esta obra é importante. E agora, faltando alguns meses para a prescrição deste projeto importante, eu quero mostrar a Rolândia o valor de 11.225.000, incluindo os recursos do governo federal e a contrapartida do município, que ficou depositada para que a prefeitura pudesse contribuir em contrapartida de realizar esta obra, que por falta de competência do prefeito ou por maldade ele não conseguiu executar esta obra. E disse bem o meu concorrente: 31 de dezembro prescreverá este recurso, e se esta obra não for realizada, certamente será responsabilizado o prefeito por esta tamanha, digamos assim, incompetência. Candidato Nagaroto, 1 minuto para a tréplica. Pois não? É isso. É bem como comentou o candidato Eurides Moura. Vejam, o Brasil vive um momento dos mais espetaculares: geração de emprego, geração de renda, casa com dignidade para os trabalhadores por meio do programa Minha Casa Minha Vida, creches para as mães trabalhadoras poderem deixar seus filhos cuidados, educados, bem alimentados com o programa das supercreches. Rolândia recebeu esses investimentos. E mais do que isso, rolandense, os 10 milhões de reais e a contrapartida estavam disponíveis. Como pode alguém dizer que é o administrador público se não teve a competência de executar um projeto que estava pronto? Como fica? Eu faço essa pergunta para que você reflita com a sua família nessa manhã de domingo. É possível confiarmos o voto a uma pessoa que age dessa forma, que prefere gastar 2 milhões de reais do seu dinheiro em propaganda a executar um projeto que já estava pronto? Peço que vocês façam essa reflexão. Bem, agora os dois candidatos vão responder pergunta da população de Rolândia. Eu vou fazer o sorteio. Eurides Moura começa respondendo a pergunta de um eleitor da cidade de Rolândia. 2 minutos, candidato, para a sua resposta. Tem o nome, eleitor? Não, a gente fez... E eu gostaria de perguntar para os candidatos o que eles poderiam fazer para a saúde de Rolândia. Por que nos anos 80, Rolândia tinha menos habitante e tinha um atendimento especial na saúde? E eu gostaria que vocês me respondessem por que Rolândia chegou a esse ponto na saúde. Qual é o projeto de vocês na saúde? Eurides Moura vai responder a pergunta da Leonilda. 2 minutos, candidato. Leonilda, é com muita alegria que respondo a sua pergunta. E para minha satisfação, você faz uma reflexão exatamente no nosso primeiro governo, que foi na década de 80. De fato, naquele período, nós é quem criamos, evidentemente, um projeto nacional, este programa, que é o nosso ver muito importante, que é a participação, através do SUS, dos 3 níveis de governo. E nós, em Rolândia, fizemos o melhor, sempre dando atendimento às pessoas, não só com médicos competentes, mas também com a distribuição de remédios a toda a população, mesmo porque a Constituição Brasileira de 1988, ela estabelece que a saúde é um direito do povo e um dever de Estado. Por isso, a parte que nos compete exatamente é o atendimento primário, é o primeiro atendimento. Andando pelas ruas de nossa cidade, temos observado que quase 60% da população não está satisfeita com o atendimento que vem sendo realizado pela atual administração. Não tem médicos, não tem remédios para distribuição à população de Rolândia. E nós iremos, em nosso futuro governo, se for o desejo de Deus e do povo de Rolândia, eu e o meu vice-prefeito
esta pessoa extraordinária, que é o Márcio Vinícius, nós iremos tratar este assunto saúde pública como primeira prioridade de nosso governo. Eu responderei em seguida o restante. Fábio, Vamos lá. 2 minutos para responder a pergunta da Leonilda, que é eleitora da cidade de Rolândia. Ok. Leonilda Moretti, obrigado pela pergunta. É exatamente isso que você colocou, Leonilda. Hoje Rolândia tem, como eu já citei no início do debate, e isso causa uma indignação, uma dor no nosso coração, um único hospital que está vivendo de esmolas, que está esmolando. Quem frequenta os supermercados de Rolândia já percebeu ali os carrinhos pedindo doação. O supermercado está dependendo, o hospital está dependendo, Leonilda, da boa vontade do coração dos rolandenses. Enquanto isso, Leonilda, é necessário que se faça a crítica para apresentarmos as soluções. Não só Leonilda, como todos os rolandenses que nos assistem. São 2 milhões de reais em propaganda. Outro, 1.250.000 só no gabinete do senhor prefeito para o seu salário e o salário dos seus assessores. Outro 1 milhão de reais em empresas contratadas para prestar assessoria e consultoria para a prefeitura, como se os rolandenses não tivessem competência para indicar para a administração municipal as prioridades da nossa cidade. Então, Leonilda e rolandenses, nós precisamos fechar a torneira do desperdício, acabar com esses gastos desnecessários e investirmos em todos os postos de saúde de Rolândia. São 5 na cidade, 1 em Bartira, 1 em São Martinho. Fazermos ampliação, reforma desses postos, para acolher, para ter uma saúde de portas abertas, para que a mãe e o pai trabalhador possam chegar lá e ser bem atendidos. E claro, contratarmos os médicos clínicos gerais, contratarmos os médicos pediatras. Não dá para a mãe e para o pai ir para o posto de saúde, não tem médico, vai para o hospital e ser mandado para Londrina, Cambé ou Arapongas. Nós temos que dar saúde de verdade, de qualidade, para os rolandenses. Um outro detalhe, o Hospital São Rafael, na prática, é um hospital regional, pois desde Porecatu atende todas as pequenas cidades. Temos que trazer o SUS, fazer o contrato para que o hospital receba esses recursos e possa também dar um atendimento de melhor qualidade. Eu tenho dito, Rolândia pode e será diferente também na saúde. Muito bem. Eu quero mostrar aos telespectadores que o nome do candidato que não compareceu também está na urna, onde a gente faz o sorteio para as devidas respostas às perguntas. Johnny Lehmann. Agora, antes de passarmos para o nosso intervalo e chegar ao terceiro bloco, eu gostaria de fazer mais uma pergunta da produção. E eu vou sortear o candidato que começa respondendo a nossa pergunta, com 2 minutos de tempo para a resposta. Começa o candidato Eurides Moura. Eurides, no seu projeto de campanha para a Prefeitura de Rolândia, trânsito, como é que você vai resolver o problema do trânsito em Rolândia, já que é uma cidade não muito grande e o crescimento de veículos realmente nos últimos tempos foi enorme? 2 minutos, candidato. Mas eu queria concluir a pergunta inicial, que não tive tempo. É que não tinha réplica. Não, mas aí eu esqueci. Mas nós iremos, sem dúvida nenhuma, Leonilda, aplicar todos os recursos cabíveis, que é exatamente 15% do orçamento de Rolândia, que vai a cerca de, nós iremos aplicar nos 4 anos do governo, 80 milhões de reais, dando condições reais para que possamos atender a comunidade com qualidade, no que se refere à saúde pública. Médicos nos postos, medicamentos para serem distribuídos a toda a população. Um segundo só. Você vai ter 30 segundos depois de crédito pela resposta do candidato Eurides Moura. Tá certo, doutor Augusto Góes? Muito bem. Então, a sua resposta é significativa. Eu tenho o privilégio de dizer a Rolândia, e sabem disso, que foi no nosso governo de 1983-88 que tivemos o privilégio de levar o 15º Batalhão da Polícia Militar para a nossa cidade, através do saudoso governador José Risch. Então, com o batalhão da Polícia Militar em nossa cidade, que tem disponibilizado, deveria ter pelo menos, cerca de 100 policiais em uma companhia, para dar atenção em todos os segmentos da sociedade holandense, especialmente com pelotão de trânsito, para dar condições na ordenação deste fator realmente bastante importante. Como no Brasil, Rolândia não é diferente. Hoje, já observamos a deficiência de vagas para estacionamento de veículos.
exatamente aí que vamos recorrer, dentro de um planejamento muito eficiente, feito pelos técnicos da Prefeitura, feito pelos técnicos do batalhão do DETRAN, para que possamos, então, dar uma solução viável durante os próximos anos. Creio que este projeto... Euridice Moura, seu tempo acabou. Do Garoto. 30 segundos primeiro. Não, 2 minutos para a resposta sobre trânsito. Pois não. Apenas para fazer como o candidato Euridice fez e fechar a resposta para Leonilda, eu gostaria de dizer, Leonilda, que Rolândia hoje carece de um pronto atendimento, um pronto-socorro 24 horas, dotado de toda a estrutura para atender os rolandenses, para que a gente possa desafogar o Hospital São Rafael e deixar lá para as questões mais sérias, mais complicadas, os internamentos, as cirurgias. E com o apoio que temos do governo federal da Presidente Dilma, vamos construir esse pronto atendimento e assumimos o compromisso também de uma farmácia 24 horas, para que a pessoa sendo atendida possa buscar os seus medicamentos. Com relação agora, entrando na resposta ao trânsito de Rolândia. O trânsito de Rolândia encontra-se caótico, Próspero. Você disse que Rolândia não é uma cidade tão grande, realmente não é tão grande, mas nos últimos 15 anos cresceu e cresceu muito. Rolândia saltou de 43 mil para cerca de 60 mil moradores hoje, os rolandenses sabem disso. Com dados do DETRAN, do órgão de Rolândia, nós temos hoje mais de 25 mil veículos, entre motos, carros, caminhões e outros veículos, licenciados, emplacados na cidade de Rolândia. E nosso trânsito, Próspero, vive um caos, como o candidato Euridice Moura já disse, com imensos pontos de gargalo. E me desculpem, tem que fazer a crítica. A atual administração implantou 2 rotatórias e 2 ou 3 semáforos e diz que isso é planejamento para o trânsito. Não temos, em conformidade com o Código Nacional de Trânsito, um órgão competente para cuidar do trânsito de Rolândia. Eu, como vereador, tive uma luta pelas vagas para deficientes e pelas vagas para idosos. E as vagas, depois de muita luta, estão lá. Mas, infelizmente, nós temos aqueles motoristas mal educados que não respeitam essas vagas. E a Polícia Militar não tem dado conta de fiscalizar isso, até porque não é tarefa precípua da Polícia Militar. Pela falta do órgão de trânsito, os motoristas mal educados prejudicam os nossos queridos rolandenses, que são pessoas com deficiência, e os nossos queridos idosos. Sem contar os inúmeros pontos de gargalos. Rua Santos, na entrada do Jardim Capricórnio, Vale Verde, Rua General Cardoso Júnior, na entrada do Jardim... Acabou o seu tempo. O senhor disse que eu teria 30 segundos, mais os 2 minutos? Numa próxima oportunidade, quando a produção fizer a pergunta. Ok. Bom, nós estamos terminando o nosso segundo bloco. Vamos para o terceiro, depois do intervalo comercial.